Alô, pessoal, boa noite, tudo bem por aí? Mais uma vez estamos aqui. Dá um tempinho, pessoal, que eu tô ligando aqui ao Facebook também. Deixa eu só dar uma ligada aqui do lado de cá, um minutinho só, tá, pessoal? Não tá. Ixi. Oi, pessoal. Deve ter algumas pessoas aí, que estão entrando pela live do Facebook, da minha fanpage. Eu não estou conseguindo conectar o vídeo aqui. Então, acho que infelizmente nós vamos ter que fazer só pelo Instagram. Bom, pessoal, tô com um problema de configuração aqui do vídeo da minha fanpage, aqui do meu notebook, mas vamos então prosseguir aqui no Instagram. Espero que a maioria do pessoal esteja por aqui. Então, boa noite, pessoal. Érica, Fraga, Zezé. Nossa, tem várias pessoas aí entrando ainda, vamos aguardar mais um tempinho sozinho, só mais um pouquinho, e já a gente começa para principalmente a gente respeitar as pessoas que estão no horário. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, não é? Então, pessoal, espero que várias outras pessoas, agora está entrando mais gente aí, Damos mais um tempinho aí, por favor. Enquanto isso, vou mexer mais uma vez no Facebook aqui. Um minutinho só. Bom, vamos deixar então do lado aqui o Face, e vamos lá no nosso tema de hoje. E tudo bem, pessoal? Então, para as pessoas que talvez ainda não me conheçam, eu sou o Toshihiro Asamura, me formei em engenharia eletrônica, trabalhei por vários anos como engenheiro e posteriormente comecei a perceber a necessidade de se aproximar mais do lado
né, do lado não concreto, né, do lado espiritual também, né? E aí fui fazer, né, curso de licenciatura em física também, depois pós-graduação em terapias vibracionais, onde comecei a conhecer um pouquinho mais esse lado, né, mais energético, né? E hoje trabalho, né, com psicoterapia, né, utilizando investigação do inconsciente, e também sou professor de física quântica, é onde me aprofundei mais, né? E então hoje, pessoal, vamos falar sobre como é que, né, aquilo que aconteceu no passado, né, como é que ela influencia na nossa vida. E falando no passado, a gente fala também não só dessa vida, né, pessoal, né, de outras vidas também. E é impressionante como, né, a gente tem várias influências de outras vidas na nossa vida atual. Tá? Então, antes de entrar no nosso tema de hoje, vamos relembrar, né, o que nós falamos nas lives passadas, exatamente para fazer uma concatenação, né, uma sequência dos assuntos que nós tratamos aqui. Então, na primeira live, falamos sobre as emoções, o estado nosso emocional, o estado emocional da humanidade como um todo, né, da humanidade como toda, e assim a gente começou, né, a enxergar, né, em que nível emocional, né, a média da humanidade está, e nós, né, cada um de nós, principalmente nessa crise, como é que nós estamos? Como é que nós estamos reagindo emocionalmente? Né? E lembrar que a reação são coisas que como é que nós reagimos a um fato? Né? Normalmente é o nosso inconsciente, as crenças, os valores que nós temos no nosso inconsciente, que faz com que a gente reaja de um jeito ou de outro. Então, a importância de nós termos a consciência de como é que nós reagimos, isso nos traz um retrato de como é que nós somos, né? Principalmente em termos de, né, autoconhecimento. Acho que é uma ótima época, e quando tem crise, na normalidade, normalmente, né, a gente está na rotina, nós temos uma certa vida, né, regular e tudo mais, né? Mas quando entra em uma situação de crise, aí sim começa a aparecer exatamente como nós somos. E ter essa consciência é muito importante para a gente poder, a partir do conhecimento, do autoconhecimento, a gente poder partir para novas situações, novos degraus de nosso crescimento. Falamos também de que a importância da mudança do raciocínio para a gente fazer essa mudança, né? Principalmente quando a gente, nós falamos de que o pensamento, antes do pensamento, são as crenças e os valores que nós temos, tanto conscientemente como inconscientemente, faz com que a gente tenha um certo tipo de pensamento em cima de qualquer situação, ou a gente desenvolve um pensamento e após o pensamento, conforme o pensamento que nós temos os sentimentos, as emoções, e aí nós falamos ou agimos. Então é uma sequência, né, que tudo começa exatamente nas crenças e nos valores que nós temos e nos pensamentos que nós geramos, nos raciocínios que a gente desenvolve em cada situação. Então, mudar o nosso raciocínio se a gente quiser mudar as nossas reações, as nossas emoções, principalmente as nossas emoções negativas, quando a gente gera, energias negativas, é importante a gente mudar o raciocínio para mudar os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente ouve falar que não estou com um sentimento, eu estou com uma tristeza profunda, então vamos cuidar da tristeza.
é um caminho sem dúvida. Vai ajudar? Sim, vai ajudar. Mas só que resolver efetivamente, né, a gente não consegue resolver se a gente não for para o pensamento, se a gente não for para o raciocínio. Porque lá está a origem dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E aí então falamos exatamente, né, de todo esse lado do raciocínio, né, para que a gente possa começar realmente fazer a mudança no resultado final, que é onde que a gente quer chegar. E a mudança do raciocínio faz com que nós possamos começar a pensar em coisas cada vez mais de energias mais elevadas, né, no mundo melhor, onde a gente está sintonizado com principalmente o equilíbrio do próprio universo, né? Podemos falar até, né, em Deus, né, nessa história, né, de a gente, como a gente aproximar, né, desse equilíbrio do universo, que é exatamente, né, aquilo que nós temos de conhecimento. Nós chamamos, muitas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de leis do universo, né, e cada um tem uma forma de enxergar e interpretar, certo? E hoje, em todo esse processo de mudança, né, primeiro a gente se conscientizar como é que nós somos, em que nível, né, de vibração energética, né, de frequência vibracional nós estamos. Depois a gente falou então de como podemos fazer essa mudança para que cada vez mais possamos, né, vibrar numa frequência superior, na frequência mais alta, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vidas passadas, porque principalmente nas psicoterapias que eu tenho feito, né, e dos meus colegas também, a gente verifica que ainda nós temos, né, a civilização, a humanidade está num certo nível onde nós temos muitas vibrações do passado, principalmente traumas que nós tivemos no passado, nas vidas passadas, que continuam reverberando e a gente continua sintonizado naquelas situações, né? Então é impressionante como, né, se a gente pensar e raciocinar em nível de energia, nós vamos começar a entender um pouquinho mais. Porque nessa vida, né, nós temos esse nível, né, esse universo concreto, né, mas a gente já sabe desde Einstein de que tudo isso aqui é energia. Se a gente pensar e raciocinar em termos de energia, a gente pode enxergar de que a energia, mesmo antes e depois da nossa morte física, ela vai continuar. Então, aqueles traumas de vidas passadas que não foram resolvidos, né, que ainda está, né, reverberando na nossa vida, ela vai influir na qualidade da nossa vida. Por exemplo, muitas vezes a gente tem fobias que a gente não sabe explicar. Por que eu tenho fobia de um espaço fechado? Por que eu tenho fobia da água? Por que eu tenho fobia de várias situações? E principalmente quando tem um gatilho que dispara exatamente aquela situação, ela se agrava, né? A gente entra em crise. Então, depressão, né? Muitas dores, muitas vezes nós temos dores no peito que a gente não sabe por que tem essa dor. Vamos ao médico e o médico faz todo o exame, examina todas as situações, né? E ele fala assim que não, você está normal, você não tem problema nenhum. Mas eu sei que tem algum problema, que eu sinto essa dor. Então, tem várias situações que, né, quando a gente faz essa investigação do inconsciente, né, a maioria das vezes nós começamos a encontrar, né, o porquê que a gente tem esse tipo de problemas. Medo, por exemplo, tem medo de água, por exemplo, né? Eu já encontrei algumas regressões onde a
pessoa teve, né, esse problema, né, que tinha um problema de meio de água, e no fim, numa das vidas que conseguimos acessar, ela morreu, né, dentro de um navio que encontrou uma tempestade, e a grande responsabilidade que ela tinha, que era de proteger as crianças que estavam com ela, fez com que ela realmente, né, tivesse uma situação muito dramática, né, quando o navio, né, afundou. Né? Então toda a responsabilidade, toda a culpa que ela sentiu, né, ela continuava com essa frequência vibratória, essa sintonia, e através da investigação do inconsciente, né, nós conseguimos fazer com que a pessoa, né, tenha consciência do porquê que acontece aquilo lá, e ela vai se desligando desses traumas. Né? A gente tem vários exemplos que podemos citar, mas esse é um exemplo, e vamos lembrar que eu citei, né, uma frase do Jung, que eu acho que é muito pertinente, né, naquilo que nós estamos conversando hoje aqui. Que ele fala assim: até você se tornar consciente de alguma coisa, né, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, enquanto, né, o inconsciente está trabalhando e o inconsciente está comandando, como a gente não tem, né, o domínio sobre essa situação, chamamos que isso é destino. Não, é o destino que faz isso, é por causa do destino que eu não consigo ficar rico, por causa do destino que eu não consigo encontrar meu parceiro, minha parceira, né, assim por diante. Então, o quão importante é a gente trazer aquilo que está no inconsciente para o nosso consciente, para que nós sejamos realmente o dono da situação e possamos tomar providências necessárias para a gente, né, realmente sair para soluções importantes da nossa vida. Então, desculpe aqui que tem uma pergunta aqui, que dentro daquilo que a gente está falando inconsciente, eu vou responder sobre se há algum perigo em se fazer a investigação do inconsciente. Então vamos entrar, né, um pouquinho mais nos detalhes da metodologia que nós utilizamos. Né? Eu utilizo, né, a técnica desenvolvida e que, né, todo o processo, né, de investigação, temos uma técnica que nós aplicamos, que é, né, o que a associação, né, a ABPR, é o método ABPR. A ABPR é a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Então, na metodologia da ABPR, né, nós fazemos toda a investigação, mas não paramos quando encontramos alguma coisa, né, digamos, entre aspas, a resposta daquilo que a pessoa está sentindo. A pessoa nos procura em função de algum problema, fazemos investigação, né, e vamos colocar vários itens aí para vocês entenderem de como é que nós trabalhamos. Um primeiro item que acho que é importante a gente chegar, né, se tem algum perigo ou não, é de que nós trabalhamos respeitando a lei do esquecimento. Por que que a gente não lembra? Porque a gente vem para essa vida e nós não lembramos de vidas passadas. A importância da lei do esquecimento é exatamente para que possamos vir para essa vida sem lembrar dos problemas de outras vidas, e a maioria das vezes a nossa família, né, são pessoas que têm ligações kármicas, né, são pessoas que nós temos que resolver alguns problemas do passado, de vidas passadas, ou juntamente com essas pessoas, com pai,
mãe e irmãos, a gente poder desenvolver, né, alguma coisa, um projeto de vida maior, né? Então tem as situações do que, imagine se a gente, né, teve algum problema no passado de um matar o outro e saber que nós estamos juntos na mesma família, na situação, que tipo de vida nós levaríamos? Então, a importância da lei de esquecimento, eu acho que está bem, né, para mim está bem entendido que é importante, né, realmente isso acontecer. Então, para que a lei do esquecimento seja atendida, que a gente não, né, vá contra e nem, né, nem façamos alguma coisa, né, que seja contra essa lei, né? O nosso princípio da regressão é que nós, terapeuta, entre aspas, né, nós somos simplesmente auxiliares de quem realmente é o terapeuta, que é o mentor, é o anjo da guarda da pessoa a quem nós estamos assistindo. Ele vai trazer, o anjo da guarda vai trazer as informações importantes e necessárias para a vida atual da pessoa. Então, com isso, nós não reconhecemos, nós não forçamos a reconhecer, né, as pessoas que aparecem, né, nessa regressão, né? Nós não fazemos, né, a gente não atende a curiosidade da pessoa para querer saber por que aquela pessoa é tão ruim para mim e eu quero saber por quê, né? Ou eu quero saber se eu fui uma rainha, um rei, se foi rico, foi pobre. Curiosidade não estão, né, no nosso objetivo. O nosso objetivo, através das regressões, da investigação do inconsciente, é ajudar as pessoas na sua vida atual. Então, nesse processo nosso, como a gente fica como auxiliar do mentor, do anjo guarda, ele vai conduzindo, e para que a pessoa que está sendo assistida não volte com os traumas, não volte sintonizado em algum problema maior que tenha acontecido em vidas passadas, a gente não interrompe a nossa investigação nesse ponto. Levamos, né, ajudamos a desenvolver toda a vida até o desencarne, depois a ida ao plano espiritual, e lá no plano espiritual, né, fazendo estudos, trabalhos, né, muitas palestras, conhecimentos, aceitação das vidas, né, aqui na Terra, em relação a todos os problemas que aconteceu, né? E aí, quando estiver, a gente chama de ponto ótimo, é depois que ela sanou todas as dificuldades em termos de aceitação, de compreensão, de entender o propósito real da vida, né, que ela passou e que ela está, né, totalmente consciente e que tenha aceito, né, que esteja totalmente naquela situação de muita paz e de muita alegria, né? Esse é o ponto que nós trazemos de volta para o consciente. Trazemos de volta, né, trazemos de volta da investigação, né? Em relação ao processo, né, falei que era de volta ao consciente, acho que eu tenho que dar uma corrigida aí, que o processo todo é feito numa situação consciente. Então, a pessoa que está sendo atendida não é hipnotizada, ela não entra num processo de hipnotismo onde ela não sabe o que está fazendo, não. Mas sim, ela vai estar totalmente consciente e conversando com o terapeuta, contando a história daquilo que vem à sua mente. Então, respondendo a pergunta, se há algum perigo? Não. Não há um perigo em fazer a investigação inconsciente nesse foco, né? No foco de que, né, de que possa voltar, ou, né, não possa, né? Tem até gente que pergunta, né, mas será que não tem problema de ficar lá? Quer dizer, fica lá, para a gente, é quando ela volta
né, sintonizado num trauma. Mas como a gente leva até o ponto ótimo, a pessoa volta numa situação de paz, de alegria, de tranquilidade. Agora, tem alguns riscos? Tem. Né? Como pode passar nesse processo de investigação num trauma, né, numa alguma coisa muito emocionante, né? É importante, né, a gente conversar com as pessoas que vêm a ser assistida, principalmente se ela não tem problemas, por exemplo, de gravidez, uma pessoa grávida que possa passar por um processo de emoção muito fortes, possa prejudicar, né, o processo dela da gravidez. Pessoas que já teve problemas circulatórios, ou mesmo pessoa que teve AVC, por exemplo, né, pressão alta. Né. Então, todo esse lado, principalmente circulatório, é muito importante a gente, né, em princípio, nós evitamos, né, fazer a investigação do consciente com essas pessoas. Raras exceções, né? Então, sempre nós vamos recomendar que ela faça um outro tipo de investigação inconsciente, né, que seria uma investigação inconsciente à distância. Né? À distância, então, uma outra pessoa deitaria no lugar dessa pessoa. Então, todas as emoções, a pessoa que deita, que vai sentir. E a pessoa para quem a gente está fazendo investigação, né, ela vai, né, ouvir exatamente as informações que a gente colher. Então, tem risco? Tem esse tipo de risco, por isso que nós não fazemos investigação do inconsciente nesse tipo de pessoas, nas pessoas grávidas, pessoas que têm problema cardíaco, pessoa de pressão alta, que passou por um AVC, por exemplo, né? Assim por diante. Então, é esse foco. Tá? E, né, então, a forma, né, recapitulando, né, como é que nós fazemos a investigação do inconsciente? Primeiro, que o terapeuta não é quem conduz a investigação, mas sim o verdadeiro terapeuta é o mentor da pessoa. Por isso, nós não incentivamos, né, a identificação de pessoas, muito menos atender curiosidade, né? E o nosso processo é de que a pessoa, né, volte da investigação da melhor forma possível, que é exatamente quando, lá no plano espiritual, ela conseguir realmente passar por todos os seus estudos, toda a sua aprendizagem, muitas vezes os trabalhos que se fazem exatamente para poder, né, fazer, né, através do trabalho, ter um entendimento melhor, enxergar os problemas dos outros e aí começar a verificar que a pessoa, né, realmente possa viver, podemos falar, no paraíso de fato, né? Num lugar onde tem, né, um ambiente muito agradável, energias positivas, a pessoa se sentir feliz, a pessoa se sentir realizada. Então, nesse ponto é que nós, né, trazemos a pessoa de volta. Então, de tudo isso, né, qual que é a importância da investigação do inconsciente? É exatamente vamos ver alguns benefícios. Primeiro, né, acho que é o mais tranquilo, é a parte do desligamento de traumas passadas. Então, pessoas que têm problemas de fobia, pessoas que têm problemas de depressão, por exemplo, também, pessoas que têm, por exemplo, dores tipo fibromialgia, né? Então, vários problemas físicos, emocionais, mesmo espirituais, né? É o foco nosso, exatamente para, através da investigação do inconsciente, podemos ajudar as pessoas. Então, temos então todo esse lado, né, exatamente do benefício que pode trazer do desligamento de frequências, principalmente de traumas do passado, e também o outro grande benefício, que é o nosso grande objetivo como psicoterapeuta,
é exatamente ajudar as pessoas a fazerem a sua reforma interior. Fazer realmente, né, conversar com a pessoa, mostrar às pessoas, né, as informações que nós trazemos, dos conceitos que nós trazemos da psicoterapia reencarnacionista, e através disso, e através das informações, que é uma regressão, uma investigação do inconsciente pode nos trazer. Também, né, tem mais um outro aspecto que nós podemos tirar de benefício da investigação, é identificarmos, né, a personalidade que nós chamamos de personalidade congênita. Eu falei um pouquinho sobre, né, que nós, como os espíritos, tivemos várias vidas passadas. Visto que a gente teve vidas passadas, nós tínhamos uma personalidade em cada vida. Mas a personalidade, assim como os traumas, né, tudo isso, né, faz parte da energia que nós carregamos em cada vida. E assim a personalidade que nós temos hoje deve ser muito, muito parecida com a personalidade que a gente teve em vidas passadas. E essa personalidade chamamos de personalidade congênita. E uma das grandes finalidades da nossa vida aqui no plano Terra é desenvolvermos a nossa personalidade, né, identificarmos as nossas inferioridades e, uma vez as inferioridades identificadas, trabalharmos para minimizarmos e acentuarmos mais ainda a nossa personalidade superiores, né? As nossas personalidades superiores. Então, e através da regressão, né, coisas, os fatos, as formas de comportamento, né, a personalidade que se repete várias vezes em várias vidas, faz parte da nossa personalidade congênita. Então, através da investigação do inconsciente, podemos ajudar a pessoa também para mostrar aonde estão os pontos, as personalidades inferiores que a pessoa tem que trabalhar. Então, isso faz parte de um processo exatamente da reforma interior, para que a pessoa possa aproveitar de fato, né, essa encarnação, essa vida, e poder, né, dizer que no leito da morte a gente poder ir em paz, com certeza que, nossa, valeu a pena, né, essa vida que eu levei dessa vez. Valeu a pena, porque eu consegui sair de um patamar, ir para um outro patamar, e naquela escala do Dr. Hawkins, como nós vimos na primeira live, a pessoa poder sair de um patamar e galgar para outros patamares, que no final é o nosso objetivo por aqui. Então, pessoal, hoje esse era o objetivo meu, de fazer toda essa abordagem para vocês entenderem que a importância de a gente, né, sair, né, desligar das frequências, desligar das vibrações negativas, né, dos traumas, principalmente das vidas passadas, para que a gente tenha uma vida normal, que ajude a gente a fazer esse crescimento e fazer essa mudança e essa transformação para podermos vibrar cada vez mais em frequências superiores. Pessoal, então, essa live é a última de uma série que eu me propus a fazer para a gente poder discutir um pouquinho mais como e o caminho para a gente sair, né, numa situação de crise, para aproveitar de fato uma situação de crise como oportunidade. E eu vou marcar outras lives, tá? Não tenho data marcada ainda, mas em breve eu vou estar publicando aí, né, as novas lives que eu vou fazer, e são todas, né, muito pertinentes
em relação ao assunto da física quântica e da psicoterapia reencarnacionista. Tudo bem, pessoal? Então, escrevam para mim, né, perguntas que tiverem também, por favor, coloquem, né, para que eu possa, né, ver um pouquinho mais daquilo que né, daquilo que vocês estão procurando também, né? E então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que não, pelo que eu estou vendo aqui, né? Mas então, a gente está aí, né? Visite, né? Entre, quem não está ainda no mundo quântico, né? Entre no grupo especial do WhatsApp que eu montei para poder integrar todas essas pessoas no mundo quântico, né? E sempre que, né, vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação que seja importante para vocês, por favor, coloque lá no grupo para a gente poder comentar e poder fazer com que a sua dúvida também ajude as muitas outras pessoas. Muito bem? Obrigado por hoje. Tá? Obrigado. E até a próxima aí. Tchau, então.